Oiê, tudo bem? Então aqui quem fala é a Teodora. Olha só, eu gravei esse vídeo para explicar um pouquinho melhor o que eu coloquei no PDF. Então eu vou estar lendo aqui, eu tô com o Note, com o PDF, e vou dar uma geral no que eu falei, no que eu escrevi. E se tiver alguma dúvida, aí você me pergunta, a gente pode marcar uma chamada de vídeo e aí explicar melhor, porque assim, pelo PDF pode ser que fique muito simples e tenham detalhes ali na hora de você fazer mesmo que possam ter passado ali despercebidos, que eu posso explicar depois. Então vamos lá. No comecinho ali é uma apresentação só do que a Teodora Inspira. Que é uma consultoria, não é um projeto, né? Que um projeto eu teria ali 3D, distribuição de móveis, e nesse caso não. Nesse caso são dicas para decoração, que é o que vocês querem fazer no lavabo. Aí eu contei um pouquinho da história da casa, resumidamente, né? Lógico. E chegamos no lavabo de vocês. Assim, o lavabo, ele é um ambiente, isso eu não coloquei no PDF, eu tô falando só aqui. Ele é um ambiente que você pode pirar na casa, porque ele é um lugar onde as visitas vão chegar e vão usar. Ele é como se fosse o cartão de visitas da casa, né? É aquele lugar que, se você quiser causar um efeito de nossa, você pode usar o lavabo para isso. Muita gente usa assim uma decoração bem exorbitante, às vezes bem diferente da casa, no lavabo, porque tem essa liberdade. Aqui nessa proposta, depois da gente conversar e de eu conhecer também a casa e vocês, não é assim uma proposta super exorbitante. Eu diria que é um moderno, chique, com uma pegadinha rústica também para acompanhar ali o estilo da casa de vocês, que tá com um estilo bem casa, bem lar, né? Bem assim, preservando a natureza, a luz natural. Tem madeira, tem, né, os toques rústicos que eu vi quando eu fui aí. Então o lavabo também vai ter essa pegadinha, né? Lógico, são só ideias, vocês mudam o que vocês quiserem, porque afinal de contas quem vai usar são vocês. Mas se gostarem da ideia e quiserem fazer alterações, mas mantendo a mesma história, aí vocês me perguntam e eu falo o que dá para usar, o que não dá. Então vamos lá. A gente vai começar ali pelas paredes, né? Que a ideia inicial foi assim, tudo começou com a vontade de vocês colocarem papel de parede. E aí depois nas nossas conversas eu e a Cleide, né, descobrimos que um ripado ficaria lindo. E como vocês não querem mexer na estrutura porque acabaram de mexer e tá perfeitinha, tudo lindinho, o que eu encontrei ali como meio termo? Um papel de parede, depois você dá uma roladinha ali na página 12, fui dar uma coladinha ali, página 12 não, peraí, deixa eu colar, página 14, tem ali 2 papéis de parede, esses eu encontrei numa loja daqui, que é especializada em cortina e papel de parede, mas eu acho que dá para encontrar aí. É um listrado, que ele tem tons assim de bege, de marrom, e tem uns filetinhos dourados, um brilhinho que eu achei bem bonito e bem suave. Ele no conjunto, ali no contexto, ele vai lembrar muito o ripado da foto de referência que eu coloquei na página anterior. Isso seria para a parede ali onde está a torneira, onde vai o espelho e etc. E nas outras paredes, a de fundo do banheiro e a outra lateral, eu pensei no papel vinílico linho. Na parede da porta, como é basicamente só a porta, eu não sei, talvez ali só a pintura mesmo, né? Deixa a pintura e tudo bem, mas dá uma conversada com o instalador para ver o que ele acha. Eu não lembro qual que é o espacinho dali, eu não tinha uma foto da porta. O que é importante, um papel de parede resistente, tanto para a água, né? Resistente à umidade ali do lavabo, como vocês têm aquela pedra, né, o frontão, não vai espirrar tanta água. E eu imagino que também o uso do lavabo não seja assim tão pesado, né? Então é um uso leve, porque eu conversei com o pessoal que tem, e aí as opiniões se dividiram, assim, tem gente que já tem papel de parede no lavabo há anos e não teve problema, e tem gente que tem há não tanto tempo e teve problemas. E essa pessoa que teve problemas, inclusive, falou que foi um papel de parede
assim, na faixa de uns R$400, então foi um papel de parede bom, né? Deveria ser pelo menos pelo preço. Mas enfim, conversa com o instalador, vê o fabricante do papel que vocês gostarem. Eu sugiro esses nessa combinação do listrado com o linho. O linho, a cor que a gente chama de off-white, é um branquinho meio sujinho, não sujinho, não chega a ser um bege. É um branco não muito branco, um bege claro, não sei. Então assim, off-white, ele já vai entender. E o acabamento vinílico. Então, ou papel todo vinílico, ou com percentual alto de vinílico, para resistir à água e também ao telzinho, quando ele começar ali a querer, né, passar as mãozinhas na parede, porque isso vai acontecer, se é que já não está acontecendo. Então, deixa eu colar aqui mais um pouquinho. Papel de parede, tá lá escrito isso resumido. E aí a gente pensou no jardim vertical, que ficou muito legal naquelas fotos. E eu fiquei pensando aqui onde colocar, assim, que tipo. E ali no PDF eu sugiro ou 2 placas, ou duas pequenas. Na verdade eu sugeri uma, mas assim, eu sugiro medir. Depois quando vocês forem fazer, se tiver dúvida ali na medida, a gente pode olhar juntos. Ou, em vez de 2 placas, que ficaria mais uma coisa reta, como o banheiro ele é bem compridinho e todo retinho, eu pensei na outra ideia da outra referência até que a Cleide me mandou. Tem 3 vasos de parede, com um desenho bem moderno, assim. Eu não encontrei um link para mandar para vocês, teria que pesquisar mais. Mas, assim, com certeza em São Paulo deve ter alguma loja que tem, ou na internet, mas eu não procurei a ponto de encontrar. Mas essa ideia dos vasos também é bem boa, porque eles vão dar mais movimento do que as placas. Aí o que é importante? Que se for planta assim, que a gente chama de permanente, né? O que é permanente? É uma artificial? Só que é uma artificial com muita cara de verdadeira. É uma artificial mais requintada. Aí vocês vão encontrar com esse nome, tem umas lojas especializadas nisso. Fora esse tipo, tem um tipo de planta que chama preservada. Aí é a planta verdadeira, que ele passa por um processo de desidratação, de coloração e fica ali preservada, né? É tipo uma planta seca, mas ela tem cara de verdinha, de natural, de viva. E a outra opção, como vocês estão conversando com a paisagista, é conversar com ela se existe alguma opção de jardim natural que dê para conviver ali com o papel de parede, porque existem alguns vasos, algumas coisas assim hoje em dia que são impermeáveis e pode ficar bem legal, de repente ela até dá de brinde aí, vocês podem até negociar isso. Quando a Cleide me falou do jardim, eu pensei nisso, pode ser um brinde. Eu tô falando a Cleide porque eu não sei quem vai estar assistindo. Se for só você, Cleidinha, então assim, estou falando com você. Se for você e o lindo, eu tô falando com vocês. E se o Telzinho estiver junto, ele não vai entender nada, então um beijo pro Telzinho, um dia ele vai entender tudo. Vamos lá. A persiana, né? O que eu pensei? Ali é um espacinho pequenininho entre o teto e a janela. Tem a persiana solar, que ela fica o rolinho, e tem a persiana plissada, de alumínio. Eu não sei qual que vocês vão negociar aí, né? Parece que vai ser até um presente. O que é legal observar? Existe, eu conversei com o pessoal aqui da Casa de Persianas, eu não conhecia, mas existe, deixa eu até colar aqui, uma persiana, eu coloquei foto ali, que pode ser instalada numa tal de barra niveladora. E ela fica bem legal porque fica bem encostadinha na parede, não é aquele rolinho, só que ela fica encostadinha ali no gesso. Tem que conversar com o instalador se ele trabalha com isso, se ali é possível e tal. Se não for, dá uma olhada no rolinho, se não vai ficar muito grande, porque como o espaço ali é reduzido, eu não sei. Vê se tem um rolinho bem reduzido, bem slim, assim, vai ficar melhor. Quanto mais reduzidinho, melhor. E a cor da persiana, no tom do papel de parede, deve ter, porque é um tom fácil, né? Esse off-white. Então, o ideal é ver o papel de parede primeiro e depois a persiana, para poder, assim, casar os dois, né? Tentar ver meio que junto. E a outra dúvida é assim, ali eu não vi a janela do lavabo, dá para o muro de vocês, né? Ou tem acesso de visão de vizinhos? Porque se ele oferecer a persiana solar, que é bem usada também nesses casos,
de janela onde a gente quer que passe luz, ela não dá privacidade. Então, se vocês precisarem de privacidade, é melhor ficar com a plissada ou de alumínio. A blackout não, porque vai ficar muito escuro. E a solar só se não precisar de privacidade, beleza? Mais uma coladinha aqui. Agora a gente chega num ponto muito importante, que é a iluminação. Como vocês já fizeram o gesso e não vão mexer ali, né, no gesso, a gente precisa pensar em iluminação de sobrepor e coisas assim que vocês não precisem quebrar. Eu coloquei ali um texto explicando que assim, depende do objetivo, do que vocês gostariam com o banheiro, e expliquei um pouco sobre mim. Então assim, o que vocês gostam de iluminação na casa? O lavabo, ele pode ser mais escurinho, ele pode ter uma luzinha mais charmosinha, ou vocês querem aquela luzona branca que abre, quando abre assim dá aquele, né, susto. Eu falo assim porque eu não gosto de luz branca, né? Já deu pra perceber. E também o lavabo é um ambiente que acho que uma luz mais natural, mais aconchegante, que destaque os elementos, eu acho que combina melhor. Então eu sugeri ali algumas opções. E quando vocês forem comprar essa parte, a gente conversa, porque é uma parte que merece mais detalhe, assim, que vai fazer a diferença. Hoje em dia, com o LED, tem muitas opções, assim. Tá vendo ali na cozinha? Tem um plafãozinho bem miúdo. Essa é uma opção, se vocês quiserem, assim, uma coisa bem... que não, assim, bem discreta, que não apareça. Ele ilumina super bem. E tem um valor muito, muito baratinho. E vocês podem trabalhar a iluminação do espelho, talvez em perfis de LED de sobrepor. Eu expliquei ali. Se não entender, me fala, que eu explico melhor. E também tem os spots que eu coloquei ali. Os spots eu acho show de bola. Mas aí vocês me falam o que vocês gostariam que a gente vê essa questão melhor, tá? Além da iluminação, da sugestão de luminárias, o espelho é uma coisa assim que pode ser... vamos lá, a parede de destaque, né, desse lavabo vai ser a parede do espelho, da bancada. Então ali vai ter o papel de parede mais chamativo, vai ter o jardim, vai ter o espelho. Tô pensando na iluminação de vocês jogarem algum foco ali. Então vai ser a parede para quem chegar falar, uau, é essa parede. E o restante eu optei por uma coisa mais neutra, né? Essa foi a ideia. E aí vocês vão ver que tem uma ideia de espelho que ele já tem um LED. Ou seja, quando tem convidado em casa, alguma coisa, vocês podem deixar esse espelho ligado direto. Aí a pessoa nem precisa acender a luz se não quiser, já fica um charmezinho ali. E outra ideia também de iluminação, só que essa tem que observar o Theo, seriam aquelas lanternas de vidro, sabe? Aquelas redomas que colocam vela dentro, mas vela eletrônica, lógico, que pode ficar ligadinha ali, vela de LED, sem problemas, né? Nada de pôr fogo na casa. Mas se você pega umas 3 alturas, uma grandona, uma média, uma um pouco menor, mas não muito pequena, uma altura boa ali para colocar embaixo da bancada, elas vão dar uma preenchida no espaço embaixo da bancada e vão ficar super lindas. Outra ideia também ali para o espaço embaixo da bancada, eu não coloquei no PDF, mas são alguns vasos, algumas plantas que também vocês podem ver com a paisagista, que pode dar umas ideias legais. E só lembrando de novo a questão do Theo, não sei se ele entra ali, se ele pode mexer, porque coisa no chão, no alcance dele, é bom cuidar, né? Ter cuidado. E de repente, se optar pelas lanternas, colocar enquanto ele é pequenininho, só quando vier gente, for um dia de festa, alguma coisa assim, que vocês podem monitorar ele. E por último, para finalizar esse vídeo não ficar gigantesco, né? O kit banheiro, aquele kit da bandejinha, e os acessórios como lixeirinha, aquela escovinha de limpar o banheiro. Então vamos lá. A lixeirinha e a escovinha, eu penso que se forem brancas, elas vão ficar legais, que vão ficar ali meio junto com o vaso, vão ficar meio camufladinhas, né? Pega um material legal. Eu acho que a resina, que é aquele material pesadão, é caro, mas é bem bonito, também é legal. Se optar também, pode ser uma opção, uma de metal, né? Não sei se encontra ali no metal. Se for usar metal, eu acho que ali, ou o inox, mas eu acho que o inox vai chamar muita atenção. Mas quem sabe um bronze. Eu acho que o bronze pelo chão
ter essa coloração, né, de marrom, puxar para um lance de aço oxidado, assim, né, uma cor de ferrugem, o bronze ele combina muito bem. E por isso que eu também coloquei nas opções de kit a cor bronze, ou a âmbar, eu acho que eu não escrevi âmbar, mas âmbar, tudo que for meio amarronzado, até eu vi uns vidros meio amarelos, assim, o amarelo também vai entrar bem, porque vai ficar bem bonito naquela parede das listras e do jardim. E ali só repara bem na largura da bandejinha, porque como a bancadinha é estreita, vocês vão precisar de uma bandejinha comprida, né, para colocar os potezinhos ali, os frascos, né, de vidro, um enfileiradinho com o outro. E fica a critério de vocês, porque tem muitas opções, infinitas opções. Devem ter lojas aí em São Paulo maravilhosas. E eu acho que é uma cerejinha do bolo, assim, que é muito prazerosa vocês irem comprar, escolher. E aí, se tiver dúvida, me manda foto, fala, tô pensando nesse, que tal? Se quiser, né? Minha opinião, aí eu dou minha opinião. Mas é legal escolher o desenho que vocês quiserem. Aquele da foto de referência é lindo. Eu não encontrei, assim, nenhum parecido pela net, mas com certeza tem. E se eu ver alguma coisa, assim, que eu lembrar, eu mando. Deixa eu ver se não tem mais nada aqui que eu esqueci. Ah, tá. Antes de começar a embelezar, tem que fazer aqueles pequenos reparos. O primeiro deles, que eu acho que é o mais, né, importante, assim, que mais aparece, é o sifão. Trocar aquele sifão. Na verdade, ele é primeiro junto com o buraquinho da parede, porque os dois aparecem muito, né? Não tem jeito. O sifão, coloca um sifão copo, que chama, ou sifão rígido. Ele custa, acha aí em torno de quê? A partir de R$60. Se o registro for fácil de fechar ali, se for, né, tiver como fechar ali no banheiro, eu acho que vocês mesmos trocam. É uma coisa que basta colocar ali muito veda-rosca e dá pra rosquear. Não sei qual a habilidade de vocês quanto a isso. Aqui o Alexandre, ele troca, ele se vira com essas coisas. Mas se não trocar, chama alguém super simples e não precisa quebrar nada, né? Ainda bem que já tá na parede. Então o sifão de metal mesmo, para combinar ali com os metais, com a torneira, com o acabamento de registro. O acabamento de registro eu não coloquei, mas, né, a Cleide me falou que vocês vão trocar. Aí troca por um parecido ali com a torneira, um acabamento mais arredondadinho ali, uma coisa com desenho mais moderno. Eu até fiquei de mandar foto do meu, mas aí eu fui ver, ele não tá tão bonito assim, e eu percebi que ele não é tão bom assim, então eu não mandei. Enfim. E dali do buraquinho de luz, que eu não sei o que o rapaz do papel de parede pode indicar para vocês. Eu pensaria num tampão desses de plástico que vendem, eu não sei se tem desse formato, mas eu já comprei tampão que chama tampa cega, para colocar em plafond, assim, quando eu quero trocar o buraco de luminária eu ponho isso. E eu pensei num tampão parafusado ali e depois vem com papel de parede e cobre. Vai ficar marcadinho? Vai! Pouca coisa, mas como ele vai ser estampado, não vai aparecer, e é bem atrás da porta ali, ele não vai chamar atenção. Então faria isso, e a pinturinha ali da porta, que a Cleide falou que o pintor já ia ver. Tudo isso tem que ser feito antes do papel de parede, porque senão o papel de parede vai estragar. Mais uma coladinha. É isso. Fechou, é isso. Então, resumindo, né, espero que as dicas tenham ajudado, e aí se quiser a gente marca um vídeo, um áudio ou uma ligação, ou vai se falando por mensagem, é o que for mais fácil. Acho que vai ficar muito bonito, e depois me mandem fotos do banheirinho pronto, do lavabo, né? Um beijo e até!